Oi, gente, oi, minhas amigas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Esse é o nosso terceiro vídeo da coleção Bichinhos Amigurumis. E eu decidi chamar esta coleção de Bichinhos Frankenstein. Depois vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acharam desse nome. Nós já fizemos o corpinho básico, que ficou muito bonitinho. Já fizemos o ursinho carinhoso, cheio de ternura, muito carinhoso mesmo. E nessa videoaula vamos fazer um cachorrinho, porque eu tenho acompanhado vocês e vocês amam mesmo cachorros. E nesse tutorial nós também vamos fazer um acessório para o nosso bichinho. E é uma técnica diferente que a gente pode estar dando a ela outras funções através do conceito Frankenstein. Já quero pedir que você deixe aquele like pra gente. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Gente, é de graça e vai ajudar muito no crescimento do canal. E quero lembrar a vocês que a revista online está com um precinho muito camarada, promocional, tá? Muito menos do que um lanche e tem muitas vantagens para vocês. Tem dicas, tem inspirações, tem videoaula extra, tá? Tem todas essas videoaulas que a gente está fazendo juntas e também tem videoaula extra. Se você quiser estar adquirindo a nossa revista online e ajudando o canal, o link está na descrição. Já fizemos o jabá, vamos ao tutorial. Nesse vídeo, nós não estaremos confeccionando o corpinho, somente vamos dar vida ao bichinho. Estarei deixando o link da primeira videoaula do corpo básico no card e na descrição do vídeo. Nessa videoaula vamos fazer o nosso segundo bichinho da nossa coleção bichinhos e eu vou chamar eles de bichinhos Frankenstein. Depois vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acham e o que vocês estão achando dos vídeos também. Esse segundo bichinho, eu pensei em um cachorrinho. Eu tenho acompanhado no canal e eu percebo que vocês gostam muito de cachorrinhos. Então, esse segundo bichinho será um cachorrinho. E aí, eu pensei em algumas peças para ele. Como o designer dele foi criado especialmente para ajudar a gente, bom, eu não sei se você teve essa ideia, porque a gente está trabalhando juntas, mas eu tive essa ideia de colocar os bracinhos como orelhinha do nosso cachorrinho. Então, nós vamos fazer, olha só, os bracinhos. E esses bracinhos serão a orelhinha do nosso cachorrinho. E aí, você vai escolher as suas orelhas com enchimento ou sem enchimento, tá? E eu vou colocar as minhas e você vai acompanhar. Você pode colocar com enchimento, olha, ficou bem legal. As orelhinhas do nosso cachorrinho. Vamos prosseguir, então, com as ideias que eu tive na criação desse cachorrinho. Olha, a gente pode pegar o mesmo focinho que a gente usou para o nosso ursinho, olha, e colocar como focinho do cachorro. Essa ideia eu já tive quando a gente estava colocando o focinho lá no nosso ursinho carinhoso. O legal é que a gente pode trocar de cor. O que você acha?
Eu acho que o branco não ficou legal com essa cor crua, não. Mas quem sabe o cru ou um outro tom, o tom da orelha. O que você acha? Eu acho que o tom da orelha vai ficar bem legal nesse cachorrinho. Orelha e focinho do mesmo tom. Vamos fazer dessa forma. Vamos lá. Vem comigo, amigo no mar. Vou trabalhar com agulha 1,75 e essa peça também vai ser com um fio compatível com agulha 1,75. Dessa forma, vocês vão poder aumentar ou diminuir a peça de vocês apenas trocando o fio e a agulha. Então, vamos iniciar fazendo um anel mágico. Dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Vou fechar o anel. Na próxima carreira, segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos e finalizar a carreira com 12 pontos baixos. Segunda carreira finalizada, vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos finalizar ela com 15 pontos baixos. Prontinho, terceira carreira finalizada, temos 15 pontos baixos. A quarta carreira vamos fazer ponto sobre ponto. E a partir daqui eu vou fazendo as minhas carreiras e eu vou retornando com você. Assim, a videoaula não fica tão longa. A quarta carreira finalizada de ponto sobre ponto. Agora vamos para a quinta carreira. Na quinta carreira nós vamos fazer diminuição. Nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e vamos finalizar ela com 12 pontos baixos. Quinta carreira finalizada, vamos para a sexta carreira e nós vamos fazer mais uma diminuição. Vamos fazer 2 pontos e uma diminuição e vamos finalizar com 9 pontos baixos. Carreira finalizada. Essa é a sexta carreira. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, da sexta à 10ª carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Sequência finalizada. E diferente da nossa perninha, eu escolhi não colocar enchimento. Vou simplesmente fazer a junção das minhas peças, olha, da mesma forma, com um ponto baixo. E eu vou fazer somente uma carreira. Aí eu posso, olha, cortar o meu fio, não vou virar a minha peça, vou fazer somente uma carreira, deixando o fio para aplicação na minha peça. Nós vamos fazer 2 peças iguais e essas serão as orelhinhas do nosso cachorrinho. Vamos iniciar fazendo um anel mágico. Dentro do anel, vamos fazer 6 pontos baixos. Vou fechar o anel. Na próxima carreira, segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos e finalizar a carreira com 12 pontos baixos.
Segunda carreira finalizada, vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos finalizar ela com 15 pontos baixos. Prontinho, terceira carreira finalizada, temos 15 pontos baixos. A quarta carreira vamos fazer ponto sobre ponto. Carreira finalizada, também finalizamos a nossa peça. Eu escolhi fazer neste tom e assim fazer uma combinação com a orelha. E o nosso focinho está pronto. Vamos começar a fazer o nosso rabinho do cachorrinho. E nós vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel, vamos fazer 10 pontos baixos. Prontinho, posso fechar o meu anel. E vamos iniciar a nossa segunda carreira. E nós vamos fazer a partir daqui mais 5 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e eu volto já. Prontinho, finalizei minhas carreiras, já posso, olha, cortar o meu fio. Deixando o fio para aplicação na minha peça. E eu posso optar em colocar ou não enchimento na minha peça. E eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Na videoaula do ursinho, eu prometi trazer um acessório, que é o babado em torno do pescoço do ursinho. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer um babado. E para isso, nós vamos precisar, olha, do nosso corpinho. Dessa forma, você vai aprender a fazer para qualquer peça, não só para esse corpo básico. Então, como nós vamos fazer? Vamos fazer, olha, correntinha para contornar todo o pescoço do nosso bichinho. Vamos ver quantas correntinhas a gente tem que fazer. Eu fiz 20 correntinhas, vamos verificar se cobre todo o entorno. Não, eu preciso de mais correntinha, então vou fazer mais 5 correntinhas. 25 correntinhas é o bastante para essa peça que eu estou fazendo. E por que eu estou ensinando você a fazer dessa forma? Porque toda essa peça está sendo confeccionada com agulha 1,75 e com o fio compatível com essa agulha. Mas a minha sugestão é que se você quiser aumentar as suas peças, você pode estar usando um fio mais grosso e uma agulha de calibre maior. Então, se você fizer uma outra peça maior, você precisa entender que esse babado aqui não vai servir para a sua peça. Então, como você pode fazer ele servir na sua peça? Sempre medindo o pescoço. E agora eu vou te dar mais uma dica. Com esse mesmo jeito de fazer o babado do pescoço, você pode estar confeccionando, ó, uma sainha para o seu bichinho, tá? E aí você vai medir a cintura do seu bichinho, se você quiser uma sainha. Mas nós vamos fazer o babado, vamos prosseguir fazendo o nosso babado.
Fazendo as 25 correntinhas, nós vamos trabalhar com ponto médio alto. Então, vou subir, ó, vou fazer mais 2 correntinhas para subir o tamanho do ponto médio alto. E na mesma correntinha, vou, ó, na correntinha final, da 25, tá? Vou fazer, ó, um ponto médio alto. Prontinho, ponto médio alto. Vou fazer mais um ponto médio alto no mesmo lugar. E nós vamos trabalhar toda esta carreira, todas estas correntinhas com aumentos em ponto médio alto. Então, nós vamos fazer 2 pontos médio alto em cada alcinha dessa daqui, ó. E é claro, eu vou fazer as minhas e eu retorno com você. Prontinho, finalizei a minha primeira carreira e ele está ficando assim, ó. Eu posso parar por aqui se eu quiser, mas eu quero um babado maior, então eu vou fazer uma segunda carreira. E na segunda carreira, olha, eu vou virar o meu trabalho. Vou subir novamente 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto médio alto. E dessa vez eu vou fazer um ponto médio alto e um aumento em ponto médio alto. Então, essa carreira será um ponto e um aumento por toda a carreira. Prontinho, finalizei o meu babado. Olha, ele fica todo enroscadinho, tá? Essa é a intenção mesmo, para que ele fique todo babadinho mesmo, tá? Claro, se você quiser fazer um outro acabamento, você pode estar fazendo. Lá vai mais uma dica, vou dar mais uma dica para você. Você pode estar aplicando aviamentos nas pontinhas, tá? Você pode estar dando um acabamento de ponto rendinha por toda esta parte da frente do babado. É opcional, mas se você desejar, aí você vem dando o acabamento e vem aplicando aviamento. Pode ser uma pérola, uma pequena pérola, fica toda delicada e agrega valor ao seu amigurumi. Você percebeu que essa técnica desse babado é uma técnica nova para os bichinhos Frankenstein? E você percebeu que essa mesma peça que a gente está fazendo para o pescoço, ela pode ser aplicada para a cintura, dando um formato de sainha para nossa peça? Bom, esse conceito Frankenstein é um dos princípios da criação de peças em amigurumi. O primeiro princípio, para mim, é a matemática. Você pensava que não queria usar a matemática, pensava que era só na escola, né? Mas a matemática acompanha a gente na criação dos amigurumis. E se você quiser saber um pouquinho mais, nós temos as aulas premium e você vai entender um pouquinho mais desse conceito da matemática na criação dos amigurumis. Vou estar deixando o link das aulas premium na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Enfim, vamos prosseguir. E aqui estamos nós para a montagem do nosso cachorrinho. Como será que ele vai ficar, hein, gente? Já estou imaginando que ele vai ficar muito lindo. Vamos começar a costura. E, ó, nós vamos costurar um pouquinho diferente o nosso corpinho. No ursinho, nós costuramos de baixo para cima. É uma opção que você tem. Você pode explorar esta forma de aplicação, tá? Em qualquer dos bichinhos. Mas desta vez, olha, nós vamos aplicar a peça na lateral. E como a gente está usando a costura,
O ideal é que a gente comece montando a face e depois a gente vai fazendo a costura do corpo, tá? Porque assim ela não fica torta. E eu quero colocar um pouquinho de enchimento no meu focinho. Então, eu vou colocar da mesma forma que a gente colocou na peça do ursinho, porque senão vai ficar costura em cima da nossa fibra. Vamos lá. Bom, o nosso cachorrinho está ganhando forma. A orelha, eu apliquei a primeira e é só a gente seguir, ó, a mesma linha de carreira, tá? Se você quiser, você pode verificar também pelo anel mágico, tá? As carreiras, mas assim dá super certo. E aí a gente aplica, olha, na mesma carreira, tá? E eu costumo costurar, olha, eu costuro essa parte de cima. E eu costuro, ó, uma, duas, três. Na quarta carreira, eu desço, olha, com a minha agulha aqui embaixo. E aí eu vou, ó, dobrar um pouquinho, porque eu quero pegar só essa parte aqui, ó. Eu não quero pegar a parte de cima, só a parte de baixo. E aí eu entro nela e eu costuro ela também. Uau, 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 uau! Os bracinhos e a perninha não tem muito segredo na costura não, tá? É só o posicionamento mesmo. Eu escolhi posicionar desta forma, ó. E aí eu coloquei, ó, os bracinhos bem posicionado abaixo da orelha, na direção da orelha, tá? E as perninhas eu também segui o mesmo padrão, tá? Do bracinho, na mesma direção, mais ou menos na mesma direção. É só você ver como fica mais harmônico. Agora vamos aplicar o rabinho.
Para bordar o focinho, eu escolhi, olha, um tom marrom. E a gente vai fazer um V. De deixar um pouquinho de fio. E olha, a gente vai fazer um V aqui, ó. E preencher esse V. Você pode colocar um preto também, dá certo. Quanto mais você faz esse preenchimento, fica mais bonito, porque dá um efeito 3D. Ele fica mais ressaltado. E aí, olha, a gente pode fazer aquela boquinha abaixo de cachorrinho. É opcional, se você quiser fazer, fica bem legal. Vamos dar um destaque na sobrancelha. E agora, a gente finalizou o nosso cachorrinho. É claro, a gente tem 2 acessórios para escolher agora. Temos, olha, o lacinho. Vou estar deixando o link do vídeo do lacinho no card e na descrição. E nós, claro, podemos fazer uma menininha com lacinho aqui, ó. Ou a gente pode estar, olha, utilizando o nosso babado. E fica a sua escolha. Utilizar o babado para o cachorrinho. Que aí, como a gente fez cor de rosa, ficaria uma cachorrinha. Finalizamos o tutorial do cachorrinho. Mas nós temos mais um encontro garantido. E se você quiser adquirir a revista online Cachorrinho, você vai encontrar o link na descrição. A revista tá num precinho bem acessível, tá? Muito menos do que um lanche. E lá você vai encontrar um vídeo extra, um tutorial extra de bichinhos.
Você vai encontrar também dicas, imagens de inspirações de outros bichinhos. E com o conceito do Frankenstein, você pode fazer o seu bichinho de forma diferente, adicionando técnicas diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a nossa próxima aventura. Até o nosso próximo encontro. Eu sugiro que você assista um outro vídeo do canal que tá bem interessante. E se você gosta de cachorrinho, tem um vídeo de cachorrinho bem legal no canal. Um cachorrinho bem fofinho em miniatura. Beijos imensos no seu coração.